A partir de agora, a gente vai aprender a parte do metabolismo. Inclusive na bioquímica a gente chama essa parte de bioquímica metabólica. Deixa de ser estrutural, a gente para de falar um pouquinho da estrutura e função das principais moléculas, tá? E passa a falar do metabolismo. O que é o metabolismo? E na realidade, vocês vão aprender isso, né? A maior parte dos livros, a maior parte das vezes que vocês forem ouvir falar de bioquímica, normalmente vai estar se falando normalmente da parte metabólica, tá? E que é, na realidade, o objetivo central do estudo da bioquímica, que são os processos biológicos que envolvem as transformações químicas dos organismos vivos. Este é o conceito de metabolismo. Metabolismo é o conjunto das transformações químicas que ocorrem dentro dos organismos vivos. Tá? Na realidade, se a gente for pensar, né, num animal, o metabolismo envolve todo o processo de transformação, desde que a gente, por exemplo, utiliza um alimento, desde o momento que a gente se alimenta, né, ou que mesmo a gente inspira, né? Então, na realidade, quando a gente se alimenta, a gente está ingerindo o quê? O que tem num alimento? Uma carne, né? Arroz, massa, né? São moléculas, né? Carne vai ter mais proteínas. Se a gente comer, por exemplo, massa, arroz, vai ter mais carboidratos, mais amido, né? São moléculas que a gente já aprendeu. E o que vai acontecer no nosso organismo? Essas moléculas vão ser transformadas, tá? Então a gente processa, a gente realiza todo um processo de transformação química dos alimentos, tá? E que a gente utiliza também o ar que a gente respira, basicamente a gente utiliza o oxigênio, o gás, né, O2, né? Para quê? Para algumas das transformações químicas que vão ocorrer dentro do nosso organismo. E essas transformações químicas estão organizadas, né, tanto fora das células, né? Então, por exemplo, no nosso organismo, né, no organismo da maior parte dos animais, existem ambientes externos às células, como é o caso da própria boca, do esôfago, do estômago, né? Para que eles existem, né? Justamente para que possam ocorrer já o processamento, essas transformações necessárias, tá? E também ocorrem principalmente, né, dentro das células, tá? Então, na realidade, as transformações químicas começam fora, mas elas vão ocorrer várias. A quantidade de transformações químicas dentro das células é muito maior das que acontecem fora das células, tá? Isso a gente está falando dos animais, mas é a mesma coisa em organismos unicelulares como as bactérias, tá? Quando a gente fala nos animais, a gente está falando nos multicelulares. E, obviamente, por ser uma quantidade enorme, se a gente imaginar dentro de uma célula, tá? Existe uma quantidade enorme de transformações químicas que ocorrem ao mesmo tempo, né? E acaba constituindo uma rede bastante complexa de transformações químicas, né? E para estudar isso, tá? Os bioquímicos com o tempo perceberam, né, que essas transformações químicas normalmente ocorrem em caminhos principais, tá? E a mesma forma, por exemplo, se a gente pensar, né, que eu, por exemplo, moro em Porto Alegre, eu acho que a maior parte de vocês moram na região metropolitana, né, no processo de ir para a praia. A maior parte de vocês vai para a praia pela freeway, né? Então esse é o caminho principal, é a rota principal, tá? A gente vai ver também que dentro da célula, por exemplo, toda a glicose que entra na célula, ela tem um caminho principal, ela tem uma rota metabólica, ela é transformada dentro da célula em glicose. Claro que essa via não é uma via direta, a glicose é transformada em piruvato, tá? Claro que essa via não é uma via direta, ela tem uma série de interpostos, de etapas intermediárias até a transformação final em piruvato. Por isso que a gente chama de rota, tá? Se a gente for imaginar, tá, o caminho que a gente faz para a praia não é muito diferente, porque a gente vai passar, né? A gente não vai direto, por exemplo, de Porto Alegre até Capão da Canoa, né? A gente vai passar por várias cidades para chegar lá,
tá? É a mesma coisa uma rota metabólica, vai passar por vários locais, vários compostos intermediários até chegar no destino final. E conforme a gente aprendeu até aqui, os processos de transformação química dentro das células, tá? Eles acontecem muito rapidamente. Por quê? Porque tem enzimas, tá? Se não existissem as enzimas, tá? Os processos a velocidade ia ser muito lenta, tá? E não ia acontecer nada, tá? Até muitos dos animais, por exemplo, que têm dificuldade de produzir enzimas digestivas, isso acontece eventualmente com os animais, claro que eles não sobrevivem, eles têm que ter um tratamento para isso, tá? Mas esses animais, né, se ingerir um alimento, o alimento vai sair da forma como ele foi ingerido, né? Por quê? Porque o animal não produz as enzimas, tá? Bom, continuando aqui então, na realidade essas rotas metabólicas vão servir para quê? Para as nossas células, né, para o nosso organismo como um todo e para todos os animais, obter as moléculas essenciais. Né? Na realidade, as nossas células precisam lá, cada célula precisa dos 20 aminoácidos. Para quê? Para que cada célula construa suas proteínas. Tá? Cada célula vai precisar, né, de ácidos graxos. Para quê? Para poder construir os seus lipídios de membrana. Tá? Então, da mesma forma, as células precisam de glicerol, as células precisam de açúcares. Tá? A gente vai ver que até os açúcares são mais importantes para as células obterem energia. Tá? Então, na realidade, todas as células precisam dessas moléculas. Elas são as unidades básicas, inclusive para a síntese das macromoléculas, né? Como as proteínas. Né? Todas as células também precisam de nucleotídeos para construir DNA e RNA. Né? Então, na realidade, para a construção das macromoléculas precisam das unidades básicas. Isso precisa para as células e precisa para o organismo como um todo. Tá? E o segundo aspecto muito importante, tá? Que todas as nossas células, todos nós precisamos, né? Vocês sabem disso, um dos motivos que a gente se alimenta é justamente obter energia. Essa energia é necessária para o nosso organismo como um todo e é necessária no nível celular também, tá? A gente vai aprender um pouquinho melhor isso agora nessa parte do metabolismo, né? Como que essa energia é obtida a partir dos alimentos e depois é utilizada para vários processos que ocorrem dentro das células. Eu cheguei a comentar para vocês, né, eu acho que na aula de nucleotídeos, né, que, por exemplo, para ocorrer um movimento muscular, precisa de energia. E quem que fornece energia? Um nucleotídeo trifosfatado, o ATP. Né? Então o movimento depende dessa energia que o ATP vai levar lá, né, para os músculos, para os feixes de actina e miosina se deslocarem uns sobre os outros, né? Então é necessária energia. Como também é necessária energia para vários outros processos celulares, como bioluminescência, que acontece, por exemplo, nos vagalumes, né? Processo de neurotransmissão, que acontece para transmissão nervosa de uma célula, de um neurônio para outro, né? São todos processos que requerem energia. Então, as rotas metabólicas, o metabolismo, ele é necessário para obter essas moléculas necessárias para a célula se manter, para ela construir as moléculas necessárias para a célula, né? Como também para obter a energia necessária. Vamos entender um pouquinho a parte do metabolismo, começando justamente pela parte mais da digestão, que é muito fácil da gente entender. Tá? Na realidade, quando a gente obtém um alimento, eu vou dar um exemplo aqui no caso da gente, mas vale para qualquer animal. Tá? Na realidade, a gente ingere o alimento e a gente tem os dentes, tem a língua para poder degradar o alimento, para poder macerar o alimento. É uma ação mecânica, né? Uma carne, a gente vai morder a carne justamente para poder romper essas células. Mas quem vai ter uma ação muito importante, né, vai ser justamente os compostos, né, químicos que vão ser liberados durante a digestão. Né? Na saliva nós já temos uma ação química, nós já temos ali na saliva uma enzima chamada pitialina, né? Ou amilase, que ela tem uma função muito importante de digestão do amido. E ali a gente, já no processo ali, já começa um processo de transformação mecânica dos alimentos e principalmente química.
essa transformação química vai ser muito mais importante, tá? No restante do sistema digestório. Se nós analisarmos, por exemplo, né, nos diferentes locais por onde passa o alimento, né, iniciando pela boca, depois indo para o estômago, depois indo para o intestino, né? Então, estômago, intestino e assim por diante, nós vamos ter uma série de sucos digestores que contêm o quê? Que contêm enzimas, tá? Na realidade, essas enzimas vão auxiliar, vão acelerar muito a quebra, né, das principais macromoléculas presentes. A amilase vai digerir, a gente viu isso, a gente aprendeu que as enzimas são específicas. Então a amilase reconhece o amido, transforma o amido em glicose, maltose, que vai chegar lá depois no intestino. Esse processo já começa na boca, já inicia com a ação da saliva. No estômago, nós temos o suco gástrico. No suco gástrico, nós temos duas importantes enzimas, e eu acho que alguns de vocês pesquisaram essas enzimas. A pepsina, que digere proteínas, ela vai quebrar a ligação peptídica entre os resíduos de aminoácidos, né? E a lipase, que digere as gorduras, os lipídios de membrana também. Quando a gente ingere um alimento, a gente está ingerindo células musculares, de músculos de animais, né? A gente está ingerindo células, muitas vezes, de plantas também, né? Então, na realidade, também tem esses lipídios de membrana que vão ser digeridos pela lipase gástrica, né? Então, dessa forma, as proteínas vão ser cada vez sendo transformadas em cadeias peptídicas menores, chamadas de peptonas, né? E os lipídios que vão sendo degradados vão sendo liberados ácido graxo e glicerol. A gente aprendeu isso, né? Na realidade, as gorduras são formadas por glicerol e 3 ácidos graxos, né? Então, na realidade, cada gordura que é digerida vai gerar 3 ácidos graxos mais o glicerol. Depois, no intestino, nós temos mais 2 sucos importantes, que é o pancreático e o entérico. O pancreático tem um conjunto de enzimas aqui que vão agir não só sobre proteínas, sobre as cadeias peptídicas menores, chamadas de peptonas, tá? Como também vai ter mais amilase para continuar digerindo amido. Nós vamos ter enzimas chamadas RNases e DNases, que digerem RNA, que digerem DNA, liberando os nucleotídeos livres, tá? Quebrando a ligação fosfodiéster entre os nucleotídeos do RNA, entre os nucleotídeos do DNA. Tá? E vai ter mais lipase ainda para continuar digerindo os lipídios. Então, quem não foi digerido aqui em lipídios e proteínas ainda, aqui só iniciou o processo de quebra. Aqui na boca também só iniciou o processo de quebra do amido. Eles continuam sendo quebrados lá no intestino com suco pancreático e ainda depois com suco entérico. Tá? Vejam a quantidade de enzimas que são liberadas também diretamente no intestino, né? Pelo suco entérico, que é carboxipeptidase, aminopeptidase, dipeptidase, maltase, sacarase, lactase, que vão acabar digerindo, né, além da digestão, né, das cadeias peptídicas menores, tá? Também vai ter a digestão dos disacarídeos, né? A gente aprendeu, sacarose, lactose vão ser digeridos diretamente lá no intestino. Dessa forma, no intestino vão ser liberados, né, os aminoácidos, a glicose, a frutose, a galactose, os ácidos graxos e glicerol, que então podem ser absorvidos e entrar na corrente sanguínea e serem encaminhados efetivamente para as células, as demais células do organismo.